Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Comigo, professora Márcia Ramos, em companhia de quem, amada? Do meu parceiro Victor. Vamos lá para a nossa aula 90, trabalhando a produção textual de olho na tela. Então, a produção de texto tem um debate, que é o debate regrado ao público. Aula 90.1. Então, amadinhos, trouxe um texto aqui da Cíntia Oliveira, Sem Papas na Língua. Preste atenção. Atenção à leitura. Sim, é preciso ter muita cautela. Segundo o consultor empresarial e professor do Centro Universitário Newton Paiva, Cristiano Lopes, famosos, precisam ser assessorados por especialistas em comunicação, até mesmo quando utilizam a internet. As mídias sociais configuram-se como importante instrumento de divulgação, especialmente dos famosos. Acredito que a assessoria de imprensa de um famoso deve criar a forma estratégica de utilização das redes sociais e definir a quantidade e forma de postagem, privilegiando a oportunidade de contato direto e imediato com os fãs. Segundo eles, um simples erro de ortografia pode significar perda de credibilidade junto aos seguidores. Perda de credibilidade não é um problema para Sasha Meneghel se preocupar por agora, mas há 2 anos a filha de Xuxa sofreu com as agressões verbais que recebeu quando ainda uma criança postou que iria gravar uma cena. Então, você observou aqui, prestando atenção nesse texto, relacionado a isso que a gente tem que ter cautela na hora da escrita, né, com a ortografia. E você? Você tem esse cuidado na hora que você vai passar uma mensagem para alguém? Hein, amadinho? Então, fica aí essa reflexão. Então, nas trilhas do texto, nós temos aqui o seguinte, 3 questionamentos, 3 perguntas. Aí você prestou atenção na leitura. Aí vem a pergunta, qual é o tema do texto? Você conseguiu identificar? Qual é o tema? Trata-se de quê? Qual é o assunto que é tratado lá no texto que a gente acabou de ler? Vou retornando aqui, olha só. Sim, é preciso ter muita cautela. Mas que tema é esse? Do que se trata? Vamos lá? Tempo para você responder, amadinho. Pode discutir aí com o colega. Pode voltar ao texto lá, fazer a segunda leitura, não tem problema. Enquanto isso, eu vou para a segunda questão. Que argumentos o consultor empresarial e professor universitário Cristiano Lopes utiliza para defender o seu ponto de vista? E a terceira pergunta, qual foi o erro de ortografia citado como exemplo? Aí você vai explicar e você vai corrigi-lo, tá certo? Então, vamos lá para a primeira questão, qual é o tema do texto acima que a gente leu, a gente introduziu a nossa aula. Vamos ver se tá batendo com a resposta de vocês, amadinho. A necessidade de ter muita cautela ao utilizar a internet, principalmente por parte das pessoas consideradas famosas, né? Que na opinião de um profissional consultado, deveria contar com assessoria de especialista em comunicação. Então, quando eu fiz o questionamento aqui para vocês, você na hora que for enviar mensagem para alguém, você observa se a ortografia está realmente correta, se a palavra que você enviou, a mensagem, tem algum desvio gramatical. Como eu falo, ortografia é a escrita correta, né?
Eu estava até sendo redundante aqui com vocês. Então, aqui ele diz que as pessoas famosas têm que ter um assessor para verificar o que a pessoa escreveu está correto e vai fazendo a correção, tá certo? Então, vamos ver o outro questionamento é o seguinte: que argumentos o consultor empresarial e professor universitário Cristiano Lopes utiliza para defender o seu ponto de vista? Com que respaldo? Vamos aqui, ó. Segundo ele, um erro de ortografia, por exemplo, pode abalar a imagem da celebridade e levar à perda de credibilidade. Tá certo? É o argumento que o empresário, né, Cristiano Lopes utilizou. A terceira questão: qual foi o erro de ortografia citado como exemplo? Vamos ver se você prestou atenção lá. E sabe, quando a gente está fazendo entrevista, se a pessoa for responder, a gente escreve do jeito que ela coloca, tá bom? Então, vamos lá, e vai estar entre aspas. Vamos ver aqui a palavra cena, né? Que cena deveria ter sido escrito com a letra C, pois no contexto da frase significa parte de um filme, novela, programa de TV. Beleza? Eis aí, ó, as respostas, né? Mas se você colocou só cena ou escreveu cena diretamente com C, a sua resposta também está correta, tá ok? Chegando agora, amadinhos, a nossa árvore do conhecimento com a nossa temática, né? Produção de texto, debate, debater. Olha esta imagem aqui para você. Debate de opinião regrada. Então, nós temos aqui, né, várias pessoas num grupo, tá certo? E aqui, ó, vejam bem que aqui tem balões, né, que vão representar as falas. Quando fala debate de opinião regrado, é claro que vai ter algumas normas que serão seguidas, tá certo? Por isso, regras que serão seguidas. Mas para você fazer um debate, é necessário você estudar um determinado assunto, um determinado tema. Qual seria um tema que você gostaria de fazer um debate regrado aqui na turma de vocês? Pense aí. Algo que está acontecendo na mídia. Querem falar sobre a questão das guerras? Querem falar de imediato? Ai, meu pai eterno, engatei aqui, vou ter que mudar o assunto sobre o aborto. Ansiedade, a doença do século? Então, qual? Então, você vai fazer o debate. Debater precisa de mais, de 2 ou mais pessoas, porque você sozinho não vai debater nada. Tá certo? Porque sempre vai ter alguém que vai ter uma opinião oposta à sua ou a favor, mas por que eu sou a favor, por que eu sou contra? Tá certo? E para não virar confusão, é necessário um mediador. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui, daqui nessa imagem, você já vai ter a debate de opinião. Cada um vai ter um argumento para determinado assunto. Beleza? Então, vamos lá, amadinhos. Aqui, ó. O que é um debate? É uma situação de comunicação que permite desenvolver a capacidade de argumentação. Por meio dele, ampliam-se conhecimentos, concentra-se no foco da discussão. O debate permite ainda a mudança de valores e das normas de interação social. Então, vão tomando nota aí, ó. Os debatedores devem trazer para o debate, aqui a Madinha ficou afastada, mas ó, aqui, ó,
as diferentes opiniões que circulam na sociedade a respeito da questão discutida. Durante o debate, fazem críticas, posicionam-se, refutam o ponto de vista contrário com respeito, principalmente, respeito e polidez. Trata-se de um momento privilegiado para que se tome consciência da pluralidade de opiniões e da importância de respeitar as posições divergentes. Olha só, respeito. Quando um estiver falando, aguarde a sua vez, tá certo? Não vai atropelando, né, a palavra do outro, porque é uma falta de respeito. Nós temos que saber o quê? Ouvir a opinião do outro. Aí você depois que vai falar se você está de acordo ou não, mas não pode desrespeitar, certinho? E tome nota também, amadinho, aqui ó, o debate de tema controverso não tem como objetivo a tomada de decisão, mas a apresentação de diferentes posições com a finalidade de influenciar a posição do outro ou a própria. Isso aqui todos são os conceitos que vai falando sobre debate. Debate regrado. Pronto, aqui na sala de aula, né? Quem vai ser o mediador aqui da sala? Posso utilizar a professora presencial, o professor presencial, ou a professora também pode escolher um estudante para mediar. Pode dividir a sala, tá certo? E começar a mediar por que essa mediação? Porque é ela que vai ditar, né? É ela que vai dar o comando, ditar as regras que serão seguidas. Tá certo? E cada grupo vai ter que respeitar a sequência, quem que vai começar primeiro e assim por diante. O debate pode acontecer na escola, em casa, em qualquer outro lugar onde possa haver interação com outras pessoas. Tá certo? Então aqui, ó, aqui tá numa roda, né? Vamos dizer assim, discutindo um assunto, quando você vai fazer uma apresentação, vamos ver um outro tema interessante, né? Desmatamento, é interessante, amadinho? Vamos lá, vamos falar sobre a questão da climática. Tá vendo que tá tendo uma transformação terrível? Uma mudança, né? Que antigamente, ó, era bem fresquinho, o que tá esse aquecimento global? Pode também fazer um debate sobre isso, né? E assim por diante. Debate de opinião regrada, argumentação através da oralidade. Debate, então já sabe que vai usar bastante argumento, então a oralidade. Definida como a expressão da razão em defesa de uma opinião contra um argumento. Então, esse aqui esse conceito, essa definição, né? Vem do dicionário de gênero textual, olha só, de Costa, tá lá na página 94. Ó, dicionário de gênero textuais. O debate permite expor livremente nossas ideias, mas também, olha só, exige que saibamos respeitar, novamente, ó, respeitar as opiniões dos outros, tá certo? Então, já sabe, você vai expor as suas ideias ao outro, né? Quem está participando, a outra equipe, o outro grupo, no geral, pode aceitar ou não o que você está argumentando. Então, aí você vai fazer o uso da persuasão para convencer. Qual é essa tese? Vamos lá. Essa tese aqui é boa por quê? Quais argumentos que você vai utilizar? Sabe? De autoridade. Sempre assim.
Agora vamos ver aqui a questão do debate regrado ao público. Já viu algum debate ao público? No período de eleição, no período eleitoral, acontece bastante. A gente pode ver debate nos canais, né, nas mídias em geral, principalmente em emissora, tá certo? Sempre vai escolher aqueles que estão no pico das pesquisas, né? De Ibope. É isso? A palavra certa? Quando faz a pesquisa? Aí você vai estar lá. Os 3 ou os 4 primeiros são convidados a participar do debate. Aí, eu estou falando da questão do debate político, tá? Do debate eleitoral. Aí lá tem vários assuntos para ser debatido. Saúde, educação, o que mais que pode ser? Qual a proposta, quais os projetos que querem ser desenvolvidos, não é assim? Então você já tem uma noção de um debate. Ali aquele debate é regrado. No debate regrado é preciso que se estabeleçam regras, os objetivos, o tempo limite para a participação de quem está de posse da palavra, pois só assim se dará uma comunicação efetiva com os demais interlocutores, possibilitando o ato responsivo dos mesmos. Então, aqui, esse conceito aqui é de quem? Essa fala é de Bakhtin, né? Bakhtin. Os debates mais elaborados e formais podemos ver rádio, olha só. Aí temos também na TV, ao vivo. Vou colocar aqui a imagem aqui que você vai relembrar. Aqui, ó. Neste primeiro aqui, ó, no período eleitoral, aqui são alguns candidatos. Pode ser debate relacionado aos candidatos, vamos lá, municipal, né, prefeito, tá certo? Pode ser também estadual e pode ser nível de presidente, né, da presidência da República, beleza? Então, sempre que as eleições vão se aproximando, as emissoras se programam e passam a organizar os debates entre os políticos, né? Porque a televisão é um meio que você, né, um meio de comunicação, que você vai observar a proposta de cada candidato. Como que ele vai reagir? Às vezes, algumas situações, o que acontece? Brigas, né? Aí vira aquela bagunça. E não tem que ser assim bagunçada, Madiana. Tem que respeitar o seu momento de fala, a fala do outro também. Beleza? Então, aqui, ó, o debate também pode acontecer na internet, né? Naquela conversa descontraída, não é mesmo? E sempre usando quem? Um mediador. A comunicação passa a ser mais formal, os interlocutores têm a oportunidade de discutir mais formalmente, apresentando argumentos e contra-argumentos sobre algum assunto específico que seja do interesse dos que estão presentes no debate. Então, olha só, para começar o debate a partir de 2 pessoas, beleza? 2 pessoas já começam a fazer o debate. E aqui a imagem, né? Um fala depois pode a pergunta, o outro vai, responde, não gostou da resposta, já vai para outra e assim por diante. Como ocorre? Então, aqui eu vou passar aqui cada parte a parte para você observar usando essa imagem. Aqui nós temos o mediador, tá certo? Sempre, esse mediador tem que ficar neutro, né? Nem puxar a sardinha para um lado, nem para o outro. É neutro, já diz tudo. Como ocorre, né? Para que haja uma melhor organização, deve sempre haver um mediador, tá? E o mediador que você está vendo aí, né?
que tem a função de comandar o debate. Ele deve procurar manter o nível, né, e a organização do mesmo. Né? Às vezes, no período eleitoral, no período das eleições, o mediador perde a paciência. Quantas e quantas vezes você viu, já chama o comercial, né? Às vezes, para chamar atenção, o que acontece também? Já corta a transmissão, né? O microfone da pessoa, que não tem que obedecer ali o momento que está falando, o seu limite. Dá 1 minuto para você falar, é 1 minuto. 30 segundos para dar resposta, é 1 minuto e meio, nem sei. Mas no debate já começa a não respeitar, a gente já tem que ficar com o pezinho atrás. Tá certo? Os participantes devem ter um bom embasamento técnico sobre o assunto que será discutido para mostrar sua opinião. Isso ocorre para que nenhum participante seja lesado, pois todos têm o mesmo tempo para se expressar. Por isso que não pode ultrapassar. Se uma pessoa que está fazendo parte do debate tem 1 minuto, deu aquele 1 minuto e ele continuar, o que vai acontecer? Ele já está lesando. Então tem que cortar a sua fala. Como por meio de quê? Por meio da transmissão do microfone, né? Já corta o som, o áudio. Beleza? Vamos ver. Então, o que é necessário, né? Tem que manter o nível de organização, como você está vendo aqui. Mais de 2 pessoas para começar a debater. E olha só a postura de cada interlocutor aqui, né? De cada participante do debate. Ainda tem um intérprete que é muito importante daqui, ó. Porque, olha só, o intérprete também, ó, é muito importante. Esquecendo aqui do intérprete. Além do mediador, nós temos intérprete. Beleza? É a questão da acessibilidade. Vamos lá. A importância do debate regrado. Vamos colocar Estudar o gênero do debate regrado, sua estrutura e utilização como forma de expressão argumentativa na defesa de um ponto de vista. Tá certo? Você vai defender a sua ideia, o seu ponto de vista. Então, para isso é necessário o quê? Argumentos. Qual é o objetivo? Desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente, de forma organizada, clara, coerente, para compreender o debate como procedimento comunicativo que exige a argumentação consistente. A característica principal do debate é oralidade. Por isso que cada figura, cada imagem que eu usei aqui, eu coloquei balãozinho. Tá bom? Balãozinho para quê? Para mostrar que tem aquele momento da oralidade. Beleza? Da conversação, da troca. Então, mais um aqui, ó. Fica assim bacaninha, lindinho, um respeitando a opinião do outro? Fica. Mas só que cada um vai defender a sua ideia. E para isso é necessário o quê? Argumento. Muito argumento. Belezinha? Vamos lá. As características, vamos lá aqui, a questão da característica principal do debate. Então, já foi falado que é a questão da oralidade. Oralidade é a principal. Aí outra, todos os participantes devem ter direito de falar e ouvir livremente. Não se deve interromper a exposição do outro, eu já havia citado anteriormente. Fala-se apenas quando for a vez. Por isso a questão do respeito, né? Obediência. Vamos obedecer o comando do mediador. Beleza? As normas, as regrinhas que devem ser seguidas.
Expressar suas ideias em igualdade de condições, né? Como assim, amada? Igualdade de tempo, respeitando, tá certo? Ficar caladinho na hora que o outro estiver falando, tá bom? Que não pode interromper o outro, o adversário, vamos dizer assim. Ser respeitado ao expor o que pensa, não se deve zombar ou provocar o debatedor, por exemplo, assim, na hora da sua exposição. E evitar, né, termos pejorativos, tá certo? Isso aí, olha, vamos eliminando do debate. Com xingamento, olha, não vamos sair do saldo não, tá, amadinho? Vamos manter a postura. Os participantes devem evitar argumentos repetidos, a fim de que o debate ganhe um bom andamento e não fique monótono. Vamos lá, 4. Quando o participante contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito da réplica, o que depende apenas de um acordo entre os participantes antes de iniciar o debate, tá certo? Então, ele pode, por exemplo, se sentiu, fez um argumento que não gostou, então pode ter direito à réplica também, mas isso aí tem que estar na regrinha, né? Logo antes de iniciar o debate. Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate, tá bom? Então, primeiramente, os participantes têm que respeitar quem, né, no caso, né, as normas, as regras do mediador, tá? Não é para agredir nem o mediador, nem o outro adversário, tá certo? Na organização de um debate deve ser definida algumas regras como, olha só, quais são as regras? Ó, a apresentação. O moderador cumprimenta o público, apresenta o tema que será debatido e fala de modo geral sobre o assunto. Então, isso aí na hora da apresentação. Aí, o outro, definição das normas. O moderador, o mediador, define o número de participantes e organiza as intervenções de cada participante, determinando os turnos e direitos de resposta de cada um. É ele também que procura manter a discussão dentro do tema e dos objetivos predeterminados. Aí o outro, e a conclusão. Para finalizar o debate, o mediador, o moderador, faz uma síntese dos argumentos apresentados pelos debatedores, destacando o motivo de debate e agradece a presença e participação de todos. Isso depois que cada um, né, já defendeu a ideia, né? A ideia de cada um usando seus argumentos. Aí no final quem vai tomar a conclusão? Depois ele finaliza, né? Aí quem decide é você, se gostou do grupo 1 ou do grupo 2, assim por diante, tá bom? Olha aqui outra aqui, ó. Mais a imagem aqui para vocês, né, relacionada a isso. E pode, por isso que fala assim, na bagagem. É porque você, amadinho, já tem uma bagagem aí. Aí vem a questão, o questionamento. Em sua opinião, a internet pode transformar as relações entre as pessoas? Quais são os pontos positivos e negativos do uso da internet e das redes sociais? Então, aqui, ó, está relacionado ao tema da internet, essa questão
da relação assim, se você coloca algo que isso pode levar para um lado positivo ou negativo entre as pessoas, as redes sociais. Como que você usa essa rede social? E aí? A internet pode transformar relações entre as pessoas? E quais são os lados positivos e os negativos? Aí você, amadinho, vai ter um texto aqui que vai servir de apoio, né? Porque para você debater algum assunto é necessário você ter o conhecimento, ler sobre, né? E fazer uso, né, do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento prévio. Só um pouquinho, amadinhos. Tá certo? Como que eu vou debater algo, amadinhos, se eu não estou por dentro? Né? Então, vamos ver, você vai pesquisar mais. Eu estou deixando aqui para vocês esses 2 questionamentos para vocês conversarem aí um momento. Pode parar o vídeo e começar a debater. Mas, vamos lá, ao texto aqui que eu trouxe para vocês. Mas pode pesquisar mais, tá bom? Redes sociais, virtudes e efeitos colaterais na nova comunicação digital. Esse daqui é um texto de Felipe Menezes. Você vai até o conteúdo e interage com ele de todas as maneiras. Isso é uma mudança radical comparando com o ontem. Vivemos num país de pessoas criativas em relação à tecnologia. Estas não foram as falas com que Taz começou a sua palestra, mas certamente, olha só, Amadinho, não tem isso aqui, é tudo junto, né? São as que traduzem tudo que o jornalista falou na noite do evento. Segundo ele, as mídias digitais hoje oferecem características essenciais como interatividade, velocidade, quantidade e mobilidade, que faz da web uma rede de pessoas muito mais que uma rede de computadores. A comunicação hoje é em tempo real, até para quem não tem acesso à web, diz Taz. Estabelecendo uma interação muito agradável com a plateia, contando com a colaboração desta duração e as explanações. Taz falou ainda das virtudes dessa nova era digital: colaboração, transparência, saber ouvir e o presente. Tem muita gente que acha que as ferramentas da era digital são feitas somente para falar. A colaboração e a transparência juntas, a partir do jornalismo, fazem das mídias sociais armas favoráveis para quem quer ouvir críticas, entender o público dos seus produtos e crescer. Um exemplo disso é o Twitter. Segundo o palestrante, nesta ferramenta, a imaginação é o limite. O presente é o único lugar em que podemos fazer a vida. Então, aqui, né, esse artigo é de Felipe Menezes, sobre essa questão da mídia, tá bom? E quem é Taz, né? Presta atenção, é o Marcelo Taz, âncora do programa CQC. Beleza? Esse daqui é um texto adaptado, né, de 2010. Aí você vai fazer esse debate sobre essa questão da internet, né? O ponto positivo e o ponto negativo, tá bom? A linguagem usada no debate. Nós temos a questão, vai depender muito da faixa etária, o nível cultural e o nível informal. Situações sérias e formais. O que a gente vai fazer? Norma padrão. Então, com vocês aí, vocês estudantes, é claro que você vai fazer o debate numa linguagem mais informal, tá? Se fosse uma apresentação na escola, mas com competição entre turmas, aí você ia fazer uma linguagem, fazendo uso da linguagem padrão, né? Formal, da língua portuguesa. Beleza?
Vamos lá para o nosso momento, a hora de produzir, trabalhando gênero. Nós temos aqui a produção de um debate de opinião regrado. A internet pode transformar o assunto, ó, o tema. A internet pode transformar ou transformar-se em um problema para a vida dos usuários? Esse é o questionamento. Uma opinião sobre o debate de opinião. Aí temos aqui. É ótimo que todos queiram participar, mas é preciso educar-se para o debate. Isso implica, desde logo, dar-se ao trabalho de conhecer o tema em pauta e ter disposição de entender o ponto de vista alheio antes de desqualificá-lo. Sem querer ser pedante, é o que dizia Voltaire, séculos atrás. Aprendi a respeitar as ideias alheias, a compreender antes de discutir, a discutir antes de condenar. Todo mundo ganha com isso. Então, aqui é Educação para o Debate, de Sérgio Fausto. Aí você vai ter aqui a preparação o passo a passo de como que você fará esse debate. O professor presencial vai auxiliar vocês. O que vocês vão formar? Um grupo conforme a orientação do professor presencial. Aí definam previamente algumas regras do debate com tempo para a exposição de cada grupo. Aqui está grupo, mas é grupo, Amadinho, cadê? O momento de intervenção dos outros grupos, a inscrição para a fala, tá certo? Releiam os textos que foram lidos aqui desta aula, retomando as opiniões de especialistas e das autoridades no assunto tema pauta. Faça o registro que considerarem importantes e anote a fonte de cada um deles. Aí, tá aqui a discussão, tá certo? Com base nos textos lidos e nas discussões feitas em classe, defina o posicionamento do grupo e argumento pertinente para defendê-lo. Escolha um colega para ser o relator. Ele registrará o ponto de vista e os argumentos do grupo. Para convencer os colegas, os argumentos devem ser coerentes e bem fundamentados. Respeite o tempo definido pelo professor para a discussão do grupo. Ouçam com atenção a opinião dos colegas, respeitando a vez da fala de cada um. Terminada a discussão, peça ao colega, o relator, para que leiam registros, para que o grupo avalie e se eles estão de acordo com a opinião elaborada e os argumentos propostos e a conclusão a respeito do tema. E, final, terá o quê? A socialização e a avaliação. Tá certo? Aí você vocês vão fazer a releitura, né, do passo a passo de como que você vai produzir esse debate em sala. Certinho? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!